Pessoal, vamos começar a nossa oitava live da Target Week. Se eu não me engano nos cálculos, já me perdi aqui um pouco porque foram muitas, mas acho que estamos na nossa oitava live. Obrigada por todo mundo que está participando. Estou vendo aí os nomes que participam de várias lives com a gente fica muito feliz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre e-memory. Então, eu convidei, muito feliz também que ele topou o Leandro, do nosso time de consultoria, para conversar aqui com a gente. Vários de vocês já devem ter encontrado ele em projetos, né, e tudo mais. Boa tarde, Márcia. E bora começar essa live. Pessoal, o chat fica aberto, tá? Podem mandar mensagens, dúvidas, depois eu posso separar e passar para o Leandro. E que seja uma live aí de um conteúdo muito proveitoso. E tá com você, Leandro. Obrigado, cara. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Quem não me conhece, eu sou o Leandro Yudi, tá? Sou consultor aqui da Target há um ano e meio, mas antes disso já era cliente já há 7 anos, né? Então eu tenho bastante tempo aqui com a ferramenta. E chamaram aqui para poder ter essa conversa sobre como extrair mais resultados, né? Com o e-mail. Então trazer um pouquinho aqui da minha experiência, tanto na época de cliente como agora de consultor, né? De como é que eu vejo a gente conseguindo trazer mais resultados assim, usando a ferramenta. Para começar, trazer aqui essa frase, né, de que a empresa tem dados, mas não resultados, um pouco de reflexão. Né? Acho que o Guilherme mostrou na primeira live da Wiki, ele trouxe um dado lá que, por exemplo, 20% dos profissionais não utilizam BI, né, e somente 20% dos funcionários que estão nessas empresas têm acesso, né, aos dados. Então, assim, dado é uma coisa que na prática toda empresa tem, né? Tudo, na verdade, são dados. A gente hoje tem muita conversa sobre como, por exemplo, as redes sociais coletam nossos dados para poder vender para empresas, né? Então, de qualquer informação é um dado, seja, por exemplo, a cotação do dólar que fechou ontem, ela é um dado, quanto ele variou com relação ao dia anterior, ao ano passado, é um dado. E isso, assim, qualquer empresa que tenha um sistema, ela vai ter dados ali, mas muitas vezes ela não para nem para olhar esses dados. Né? E às vezes a gente também pode até meio que, digamos, deixar de lado alguns dados que podem ser úteis para a gente ter resultados, melhorar algum processo, né? Por não achar que eles sejam relevantes. Eu tenho uma situação que a gente teve onde eu trabalhava antes, né, numa distribuidora, em que eu achei muito interessante quando a equipe do marketing levantou uma pesquisa dentro da equipe dos vendedores, né, para tentar entender como é que eles acompanhavam as lives que eram feitas de treinamento, explicação sobre promoções, a questão de lançamentos de produtos, né. E um dado que me chamou muita atenção lá era com relação a em qual tipo de aparelho a equipe assistia a essas lives, né. Então, grande parte da equipe dos vendedores, a gente já imagina pelo tipo de operação, até para a questão que, por exemplo, sou do Pará, né? Então, nem sempre o acesso é tão fácil a bons equipamentos para o pessoal poder ficar andando na rota. Então, muitos da equipe de vendas eles acabavam vendo os treinamentos através da tela do celular, né? Então, tipo, um ponto que eu levantei com base na cidade, tipo assim, beleza, a gente faz toda uma questão de treinamento, tinha estúdio lá para poder fazer toda a apresentação lá com fundo verde para a gente poder projetar as coisas, era bem avançado o que o pessoal fazia. Mas será que tipo o formato que a gente estava montando, toda aquela estrutura para apresentar, era ideal para a pessoa ver numa tela de celular? Tipo, a gente estava pensando muito, talvez, olhando para como o supervisor assistia, que era através do notebook, né? Ou às vezes ligando lá na TV dele, né? Para poder assistir por live de YouTube, né? Mas a gente não pensava que a maioria dos nossos funcionários, na verdade, estava acompanhando aquele conteúdo na tela do celular, então, tipo, eu botava um slide com texto, uma explicação de um produto novo, uma mecânica de como é que ia ser uma campanha, numa tela que ele ficava minutos. Será que ele estava conseguindo visualizar? Então, aquilo foi um ponto que me chamou a atenção, que, tipo assim, é um dado que ninguém parava para olhar, né? Mas que poderia fazer toda a diferença na forma como a gente poderia planejar esses treinamentos e pensar numa melhor formato de ver. Talvez produzir um conteúdo que fosse mais vertical, ou talvez usar uma fonte maior para poder o pessoal visualizar isso daí, né? Então, tipo, eu acho muito interessante quando ele parou para olhar isso daí, parou para olhar a faixa etária da nossa equipe de vendas para entender que, por exemplo,
A gente montou todo um processo pensando nos vendedores antigos, mas agora tinha muito vendedor novo, jovem, na faixa de 25 anos para baixo, então tipo, tinha que adequar a linguagem para poder prender a atenção dessa equipe, né? Então isso entra na ideia de que sim, tudo são dados que existem, tá no cadastro do vendedor, a gente consegue calcular, por exemplo, assim, a idade dele, e a gente às vezes não olha para essas informações que podem ajudar a gente a adequar alguma coisa. Talvez não seja nem a questão de, por exemplo, nesse caso, ser uma super tomada de decisão, mas que poderia conseguir um resultado de maior engajamento da equipe se tu conseguisse, por exemplo, pensar nesses detalhezinhos. Tipo, a parte do treinamento, bora tentar adequar isso daí a essa visão, né, de como é que eles acompanham e qual é a linguagem que eles têm, que eles falam, para a gente poder se comunicar melhor e conseguir prender a atenção dele, fazer ele participar do treinamento, não só porque tinha que botar ele numa agenda que ele participou para bater um acompanhamento, mas para ele de fato algo que ele achasse interessante, não achasse cansativo ali no processo dele. Eles também faziam todo um levantamento de, por exemplo, quais eram os horários que mais tinha adesão nos treinamentos. Por exemplo, o treinamento de 8 da manhã, tantos por cento da equipe assistiu, no de 1 da tarde ficou tantos por cento, então já começavam a colocar isso daí para poder voltar, por exemplo, quando a indústria ia fazer um treinamento, já disputavam esses horários que tinham mais atenção, né? Porque, tipo, aqui o pessoal tá mais engajado, mais gente para assistir, porque tipo, tá na pausa do almoço, ele consegue parar para assistir enquanto tá ali na pausa dele, ou então já pega o do horário das 6, porque o cara já terminou de atender os clientes, já está chegando em casa, ele consegue assistir. Então até tinha essa questão de acompanhar esses dados ali, que ninguém parava para olhar, mas que para a equipe de marketing fazia diferença para poder olhar isso daí, e a parte do processo deles era relevante, né? Então a gente tem que pensar que assim, todo mundo tem dados, mas muitas vezes a gente não utiliza eles para poder conseguir tirar alguma coisa daí. E aí, também, tipo, só o dado por si só, ele não vai trazer um resultado se a gente não olhar um contexto, se a gente não parar para analisar ele. Por exemplo, se eu ver que, por exemplo, o dólar fechou num valor hoje, só essa informação sozinha não quer dizer nada. Se eu comprar ela com o dia anterior ou com o ano passado, ela já passa do significado. Mas existem muitas outras coisas que a gente pode olhar e começar a acompanhar para poder dar um significado para isso, né? Inclusive, nessa empresa que eu trabalhava antes, na época que eu entrei lá para poder começar, a gente começar, não era ainda com BI, era começar a trabalhar com Excel na época, que antes era usava só o Intor para poder acompanhar números. Era uma empresa que ela estava há 3 anos já estagnada, o faturamento dela, não tinha crescimento nem queda significativa, ficava quase no 0 a 0 ali o faturamento anual. E eles resolveram começar montar uma equipe que começasse a analisar dados baseado em empresas como a Ambev, né? Então, fui chamado lá para a gente poder começar. A gente começou a criar planilhas, começou a ter uma visão de histórico, de sazonalidade, que antes não se tinha, porque quem conseguia acompanhar os números da empresa era somente o diretor, que estava o tempo todo com acesso ao ERP, né? E aqui, por exemplo, gerência de vendas não conseguia ter facilmente acesso a históricos de vendas ou ter uma visão mais na granularidade de quais eram os departamentos, seções. E a partir do momento que a gente começou a criar planilhas com essas informações de histórico de 2 anos anteriores ao ano atual, a empresa começou a ter um crescimento. Tipo, então, lá, uma empresa que mensalmente faturava, quando eu entrei, na faixa de 8 milhões de reais, no ano passado já estava faturando 40 milhões por mês, né? Num mês fraco, no caso. Então, isso porque a gente começou a acompanhar, começou a entender quais eram as categorias de produtos que a empresa tinha forte, que os vendedores sabiam vender. A gente começou a ter dados para poder mostrar para a equipe de venda, olha, isso daqui é possível fazer, porque já faz assim, assim, assim. Então, a gente começou a ter, em vez de simplesmente ter um número solto no relatório do RP, a gente começar a analisar para poder ver representatividade de categorias, sazonalidade, e aí, a partir daí, de fato, começar a bolar estratégia. Então, essa é a importância da gente ter, não somente ter os dados, mas a gente poder realmente tipo, começar a olhar eles e dar um significado, um contexto para esse funcionamento, para essas informações, para aí sim a gente começar a ter resultados. E a partir do momento que você tem dados, você pode, por exemplo, pegar, ok, eu entendi que o meu forte aqui, por exemplo, é a parte de perfumaria, né? Então, tem uma equipe que é boa de vender perfumaria,
começamos a fazer ações, começou a crescer, e você consegue começar a mostrar isso, por exemplo, para outros fornecedores que hoje não trabalham com você, mas começa a mostrar isso. Olha como a minha equipe de perfumaria, a minha equipe por exemplo, de absorvente, fralda, está crescendo, olha quanto isso aqui representa no meu volume, para começar a atrair novos fornecedores. Olha como é que eu consegui crescer de um ano para o outro nessa indústria aqui que tem um segmento semelhante ou que pode ser revendida num ramo de atividade similar, né? E, tipo, eu consigo vender isso daqui, macarrão aqui, então bora tentar começar a vender aqui um arroz, um açúcar, eles são todos ficam próximos, então se eu consigo positivar uma categoria, por que não mostrar essa informação para um outro fornecedor com um produto similar que possa ou complementar, né, para que possa começar a atrair mais mix de produtos para dentro da empresa e aí consequentemente aumenta o meu faturamento. Então, por isso a gente consegue começar a fazer tendo dados, né? Inclusive a gente tem também os nossos dados em parceria com a BAD, em que a gente, por exemplo, disponibiliza para as empresas que respondem esses comparativos de dados da empresa com relação ao estado em que ele fica, a região que ele fica e nacionalmente, né? Então, até para ele poder ter uma forma de, por exemplo, apresentar isso para a indústria. Diz, olha, aqui, conforme a pesquisa da BAD, aqui que está aqui no BI, a gente representa, por exemplo, 15% da frota dedicada aqui do estado. Então, por exemplo, se você vier aqui começar a distribuir comigo, eu consigo te atender porque eu sou uma das empresas que mais tem representatividade, tipo, a minha quantidade média de vendedores está acima dos outros distribuidores aqui da região. Então, até ter esse tipo de dados, benchmarking também ajuda não só a tomar decisões, mas também conseguir verbas, né? Conseguir parceiros, e aí isso, consequentemente, gera lá na frente mais resultados, mais faturamento, quando você tem mais opções e mais parceiros para trabalhar com você. Certo? E aí, entrando um pouco no in-memory, né, pensar por que usar o in-memory. Porque a maioria de vocês que está aqui assistindo, claro, vai ser um público que já utiliza o in-memory, né? Mas a ideia aqui é falar um pouquinho de quais são algumas das vantagens que a gente tem aqui no in-memory, né? Que podem ajudar isso daí nessa parte estratégica de tomada de decisões, né? E aí, um pouquinho comparando com outros casos, um pouquinho trazendo das experiências que eu tive aqui na consultoria, atendendo vários clientes, né? Então, abordar isso aqui um pouquinho. Primeira questão do ETL e a questão da velocidade de atualização. Então, a gente tem clientes, claro que diferentes clientes têm diferentes tempos de processamento pelo volume de dados, mas a gente tem, por exemplo, clientes que conseguem ter dados atualizados dentro do target em menos de 5 minutos. E a gente consegue trazer várias fontes de dados simultaneamente para poder alimentar a informação. Então, tem uma informação, a gente tem casos, por exemplo, de clientes que trabalham com dois ERPs diferentes, aí, por exemplo, eles têm cada ERP, o mesmo cliente, produto, podem ter códigos diferentes, né? Às vezes texto, às vezes código numérico, então a gente consegue juntar essas informações, adaptar para cada caso, né? Essa importação dos dados para poder juntar as várias fontes e trazer, e a gente consegue trazer isso com velocidade. A gente hoje, inclusive, tem muitos casos que a gente está experimentando novas formas de poder agilizar esse processamento de dados. Teve uma outra live, acho que anteontem, com o Hudson, ontem, anteontem, que ele falou, por exemplo, sobre os microprojetos, né? A gente tem outros clientes que a gente mexe um pouquinho na parte incremental para poder buscar atualizar só os dados que tem maior volume de alteração, maior frequência de alteração dos últimos dias, para a gente poder conseguir ter essas informações sendo processadas o mais rápido possível. Então, a gente vai adaptando isso para cada situação, para cada cliente, né? Tem clientes que necessitam de uma adaptação mais específica pelo volume de dados, pela configuração da máquina, mas a gente vai adaptando em cada caso para poder trazer essa informação. Tipo, normalmente, se qualquer cliente que já passe mais de 15 minutos para terminar de processar os dados, já é um sinal de alerta de que a gente precisa colocar no radar em algum momento para poder começar, dentro da nossa consultoria, a trabalhar para reduzir esse tempo, né? Tipo, não é legal, tipo, o cliente levar mais de 15 minutos para poder ter essa atualização. E a gente, conforme
vai tendo as consultorias, a gente vai tentando encaixar para poder reduzir esse tempo, ensinando boas práticas ali, ou às vezes até refazendo a estrutura do projeto para poder evitar esses gargalos entre o tempo de processamento. Mas a gente até teve um caso recente, acho que umas 2 semanas atrás, de um cliente que, devido ao target atualizar nessa velocidade, né, ele conseguiu evitar uma perda que ele só teria notado através do ERP já no fechamento do mês. Né? Então, a gente também consegue, com esses dados aí rápido, o cliente ter acesso à informação no tempo que ele possa reagir. Então, a gente pode liberar informação para a equipe de vendas, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, o pessoal utiliza Power BI, e aí, por exemplo, limitação da licença só consegue atualizar 2, 3 vezes por dia, né? Então, às vezes a equipe de venda só recebe a informação uma vez no dia, basicamente o que é que ela tem que fazer durante o dia, ou a pessoa, às vezes às vezes a empresa não tem nem acesso ao Power BI, depende totalmente de planilha, né? Então, tipo, é todo aquele processo de ficar exportando relatórios, joga uma planilha Excel que acaba ficando com o tempo, vai ficando pesado pelo volume de dados, um monte de fórmula que tem para rodar ali para poder processar, e aí depois eu tenho que fazer esse envio um a um, né, para as pessoas interessadas na informação. Então, por a gente ter essa atualização rápida, a gente consegue, por exemplo, eliminar muitas vezes aí essa questão de alguém ter que ficar atualizando planilha, a gente consegue buscar diretamente no banco de dados rapidamente, de hora em hora, cada 15 minutos, a informação atualizada, e consegue disponibilizar isso lá na ponta, através do ferramenta que eu vou mostrar mais na frente, algo atualizado. Talvez eu receber só uma informação do dia, o que é que eu tenho que fazer no dia. Eu posso, por exemplo, a cada 2 horas, ver atualizado o número, o supervisor ver que, por exemplo, que um vendedor, entre uma atualização e outra, não passou um pedido, então já agi para o que aconteceu, por que não está passando o pedido, está preso no mesmo cliente, aconteceu alguma coisa na rota, né? Então, consegue acompanhar isso daí, em vez de, tipo, ter que esperar um relatório de fechamento do dia, quando não dá para fazer mais nada, porque os clientes já fecharam, ou até pior, só saber no dia seguinte o que foi que o vendedor fez, né? Então, ter essa atualização rápida é importante para a gente conseguir tomar ações rápidas enquanto está acontecendo a situação e já poder resolver ela ali na hora. Outra que a gente tem aqui do e-membros para controlar é a questão da governança de dados, né? Então, a gente consegue ter essa informação aí separada para cada pessoa, né? Então, trazendo uma situação novamente ali de onde eu trabalhava antes como distribuidora, né? Antes da gente ter target, antes de ter BI lá. A gente tinha que fazer a autorização de uma planilha, que ela por si só era todo esse processo de gastava de pelo menos ali 1, 2 horas para poder exportar os relatórios e colar e ali ela, e tinha que ficar fazendo o envio dela um a um para cada supervisor. Tinha que, na hora que a gente exportava, vinha tudo, jogava na planilha, depois tinha que quebrar ela em várias para poder mandar para cada supervisor sem ele ter acesso aos dados do outro supervisor. Então isso acabava tomando um tempo que, por mais que a gente já tivesse ali as fórmulas prontas, né, com uma macrozinha, a gente tinha que gastar um tempo ali garantindo situação de que só quem vai receber a informação é alguém que ainda esteja ligado na empresa, né? Tipo assim, se eu estou mandando uma planilha de Excel, como é que eu vou garantir que depois que, por exemplo, um supervisor sai da empresa, um gerente sai da empresa, ele não vai disponibilizar essa planilha para outra pessoa, para onde ele for depois trabalhar, né, com esses dados? Então, tinha que criar toda uma questão de segurança dentro até do próprio Excel, né, para poder inferir essas informações. E aqui no Target a gente consegue fazer isso dentro do acesso do usuário. Então, os supervisores, os gerentes, eles passaram a ter seus próprios acessos para poder receber essas informações, não tinha mais o risco de, na hora que a pessoa sai, ela levar essa informação para fora, né? A gente já bloqueava o acesso e pronto, ela não tinha mais informação. E a gente também consegue garantir que eu só tenho o trabalho de fazer análise uma vez e só preciso configurar cada usuário quais são os filtros que ele tem. Então, por exemplo, o gerente 1 só enxerga a venda da equipe 1. Ele não vai conseguir, independente da análise que ele entra, que o relatório que ele entra, ele não vai conseguir enxergar, não vai conseguir filtrar a equipe 2. Ele só consegue enxergar a equipe dele própria. Né? Então, não preciso ficar fazendo um relatório
relatório separado para cada gerente, eu consigo botar ali a regra para que, por exemplo, o gerente de vendas ele pode enxergar a parte, por exemplo, de inadimplência, que é da equipe dele, que é uma informação financeira, mas ele não vai ter acesso ali dentro da pasta, na hora que ele for navegar, por mais que ele consiga acessar uma parte da inadimplência detalhada da carteira de clientes dele, ele não vai conseguir enxergar nada referente, por exemplo, à parte de contas a pagar, porque essa pasta para aquele usuário vai estar escondida, só que vai ter acesso vai ser o time do financeiro e diretoria, né, que para quem isso interessa. Ou então só o gerente para poder conjuntamente tomar uma ação, né, tipo, ter uma noção de como é que está as despesas da empresa para saber se eles têm que aumentar a venda, como é que funciona. Então a gente consegue tudo controlar isso daí a nível de usuário, que é que ele vai ter acesso na hora que ele navega. A gente consegue até botar essa questão de, por exemplo, eu consigo restringir quais medidas ele vai ter. Por exemplo, eu quero que a equipe de vendas consiga ver o faturamento, meta, positivação, mas ele não pode ter acesso, por exemplo, o vendedor não pode ter acesso, por exemplo, à margem de lucro que a venda dele está gerando. Só o supervisor tem acesso. Então, ok. Então, que esse grupo aqui de usuários, de vendedores, eles não têm acesso a essa medida específica, né? Então, a análise ela aparece, mas ele não tem acesso a essa informação específica. Todo esse controle tanto de acesso a arquivos, relatórios que ele pode ver, como também medidas específicas, isso também a nível de desenvolvedor. Então, você pode ter um desenvolvedor voltado, por exemplo, para a equipe do financeiro, que vai ter acesso ali a toda a parte financeira, mas outro desenvolvedor focado na parte do comercial, que ele não vai conseguir criar relatórios baseados de contas a pagar. Né? Você vai conseguir realmente pegar vendas e inadimplência de clientes, para ele poder montar relatórios para a equipe dele. Se tiver, por exemplo, tem um desenvolvedor que é focado para o gerente da região sudeste. Então, ele consegue montar as análises todas, mas ele mesmo só consegue aplicar filtros relacionados, por exemplo, à equipe que atende o sudeste. Não consegue, por exemplo, criar relatórios para um gerente de outra área se solicitados. Uma situação que, por exemplo, cada desenvolvedor responde a um gerente, por exemplo. A gente também consegue ter esse controle para ter a segurança da informação e também até para, eventualmente, evitar que, por exemplo, alguém, tipo, gaste o tempo olhando um dado que para ele não vai ter relevância nenhuma, né? Tipo, para a execução das tarefas dele, aquela informação não necessita, para que o pessoal do comercial, por exemplo, precisa ter acesso à questão de como é que está a manutenção de caminhões da logística. A princípio, ele não precisa ter isso daí, então, tanto questão de segurança quanto questão de gastar tempo com curiosidade, digamos assim, né? A gente também pode ter esse controle aí. Outro ferramenta que a gente tem dentro do in-memory, mas já tinha também em versões anteriores, né? É a questão do agente de monitoramento, né? Então, muitas vezes a empresa vai ter processos em que a gente precisa ficar atento com um determinado indicador para poder agir, né? Então, por exemplo, um exemplo bem clássico seria, por exemplo, a questão de vencimento de produto, né? Tá? Tem que ficar atento para que um determinado produto não chegue perto de vencer, porque ele só pode ser comercializado até 6 meses antes da data de vencimento dele. Então, preciso garantir que aquele lote ali vá sair dentro de uma tenha prioridade e não chegue o mínimo possível dentro daquela faixa de segurança de 6 meses. Né? Então, a gente tem ferramentas de monitoramento que isso, inclusive, tem um vídeo mostrando isso daí, acho que no ano passado, está lá no YouTube, a gente mostra essa ferramenta, que a gente pode colocar, por exemplo, situações do tipo, essa questão do vencimento, a gente pode colocar situações, por exemplo, com algum produto que chegue num estoque crítico, determinado produto, o estoque dele está com a quantidade dele só atende, por exemplo, menos de 15 dias do giro. Então, dispara um e-mail que vai chegar lá alertando se tem produtos com menos de 15 dias de giro. Então, a gente pode ter a situação em que a funcionário ali do compras, ele todo dia tem que entrar naquela análise e ver os produtos que estão perto de acabar o estoque, né, baseado no giro dia, e aí a partir dele vai alguns pedidos. Ele pode ter esse processo, essa rotina diária, mas digamos que o gerente não vai ter essa execução diária, né? Está ali o supervisor, o analista fazendo isso daí, mas o gerente precisa estar atento quando isso der acontecer. Então, tipo, beleza. Por mais que tenha ali o funcionário responsável por todo dia olhar esse relatório e já programar pedidos,
já fica esse sentimento que assim, se algum produto passou batido, né, no filtro ali da pessoa responsável, e chegou nessa quantidade crítica, o gerente já é acionado e aí buscar a internet, tipo, já solicitou com o fornecedor e o fornecedor não deu retorno, então o fornecedor de fato está sem estoque desse produto, ou de fato foi porque passou batido, né? Então é possível criar esses gatilhos que disparem a informação para a pessoa específica, isso chega no e-mail, né, o alerta, assim que ele acontece, para a gente poder, a partir daí, já tomar. Isso aí pode ser configurado para isso ser feito, por exemplo, todo dia, 8 da manhã, verifica se tem algum produto que está com estoque crítico e aí dispara para as pessoas necessárias esse e-mail, ou ele pode fazer isso a nível de processamento. Por exemplo, se o target processa os dados a cada 15 minutos, toda vez que ele termina de atualizar os dados, ele faz a verificação e já envia. Por exemplo, o processamento agora das 3h30 da tarde estava tudo ok, agora quando são as 4 da tarde, ele dispõe um produto, ele já dispara, e no meio do dia, tipo, já não vamos esperar amanhã, já vamos começar hoje, já pega esse produto, fica mais perto daquele fornecedor e já faz um pedido. Isso também pode ser usado, por exemplo, é, pode fazer algo, por exemplo, digamos, eu tenho um acompanhamento que roda, um agente desse monitoramento que roda todo dia, meio-dia, para verificar vendedores que não passaram o pedido ainda durante a manhã. Tipo, você teve mais vendedores que hoje não receberam, não passaram vendas desse mês, para poder já, tipo, esse mês não, esse dia, né? Para você já poder ver e verificar, tipo, no retorno do almoço, e, tipo, o que aconteceu e tal, para poder já fazer a cobrança, gerar um alerta, ou quais são os vendedores lá pelo dia 20 do mês, quais são os vendedores que estão com menos 70% de atingimento da meta, para já poder marcar a reunião com ele e tentar bolar uma estratégia de como reverter a situação até o fechamento. Então, a gente pode ter esses monitoramentos que eliminam essa necessidade de alguém todo dia ficar abrindo relatório só para ver se está tudo ok. Às vezes também, se tiver tudo sob controle, olha, todo dia gasta ali uns minutinhos só para olhar se está tudo certo, não precisa se preocupar com isso hoje. Né? A gente tem esse monitoramento, a gente evita essa questão de uma eventual falha humana, né? Como também pode, dependendo do processo, a gente elimina essa necessidade da pessoa ter na rotina dela todo dia ficar olhando aquela informação, gastar uns 5 minutos para olhar aquela informação. Então a gente pode também se livrar dessas rotinas mecânicas aí e já deixar o agente de monitoramento vigiando isso para a gente sozinho. E aí fica livre para fazer outras demandas, tomar outras decisões. Outra que tem que, essa, por exemplo, é uma outra, um modo que tem que esse projeto fez toda a diferença na época que eu estava na distribuidora, a gente já adquiriu com isso daqui, a questão de relatórios avançados. Né? Então, semelhante à questão da governança de dados, né? Mas lá onde trabalhava, por exemplo, a gente tinha uma equipe com mais de 300 vendedores, quase 400 vendedores. Obviamente, era inviável a gente ter licença para toda essa quantidade de pessoas terem acesso ao target e ter esses relatórios. Então, esse módulo avançado que tem dos relatórios por lote, que é que permite, eu faço um único relatório com a informação, por exemplo, que a equipe de vendas precisa, para poder acompanhar os resultados dele. Tipo, daqui a sua meta, quais são os fornecedores que tem meta nesse mês, os produtos, daqui aquela famosa batalha naval, né, lá com a lista de clientes na linha e os produtos na coluna ali para mostrar o que, é que cada cliente já comprou, das categorias ali que tem que fazer no mês. E aí, tipo, eu faço esses relatórios apenas uma vez, monto ele, posso montar tipo, várias páginas. A página 1 aqui, tipo, são geral da tua meta, por fornecedor, meta geral. Na segunda página, eu posso colocar ali para exibir o detalhe por cliente, como é que está em cada indústria. Posso ter uma página ali de inadimplência na terceira página para ele poder fazer as cobranças. Posso estar isso aí vinculado, né, tipo, a rota do dia que o vendedor tem que fazer. Eu acho que a gente vai visitar para já saber desse cliente de hoje, o que é que falta vender, o que é que tem que ser feito de cobrança que está atrasado. Num, no produto básico, a gente teria que pegar e fazer isso aí para cada vendedor. Né? Tem empresas que têm uma equipe de 15, 20 vendedores, isso pode ser relativamente tranquilo de fazer no primeiro momento, né? Você cria um para cada vendedor ali um relatório e vai programar esse envio por e-mail para cada um. Tipo, o vendedor 1 seleciona o arquivo ali do arquivo 1 para enviar a determinado horário. O vendedor 2 o arquivo 2 envia. Mas isso com o tempo, aí quando a equipe cresce, né? E na época que a gente estava lá, na época que a gente criou
pegou o TAC, já tinha mais de 150 vendedores, não era viável fazer isso daí. A gente precisava fazer um único arquivo, até porque também, tipo, mudou uma regra. Tipo, a gente tem aqui esse mês a indústria Baruel é o nosso foco aqui, já está no nosso indicador, mas no mês que vem precisa trocar por outro fornecedor, troca, por exemplo, pela Coty, que vai ser o foco desse mês. Esse módulo de lote, ele permite que você faça uma única configuração no correlatório e aí você marca quais são os vendedores que tem que receber isso aí. Falando vendedores porque a gente acaba direcionando isso muito para essa parte do vendedor, que é o volume de funcionários que vai ter acesso ao TAC pela quantidade de pessoas que são. Então, mas isso aí pode ser aplicado a nível de gerente, a nível de filial, né, fazer essa configuração. Dá para se inclusive a nível de cliente, dá para fazer essas configurações. E aí tu faz um único relatório, configura os horários de envio e marca quem são as pessoas que têm que receber. Marca quais são os códigos que vão ter que receber, só precisa ter um e-mail cadastrado. E aí, quando chega o horário do envio da informação, o TAC ele vai pegar aquele relatório, vai olhar a lista de vendedores e para cada vendedor ele vai filtrar se o vendedor que está marcado é o código 8, então ele vai gerar um arquivo PDF somente com os dados do vendedor 8 e dispara. Aí depois pega o vendedor 9, filtra só o vendedor 9 e dispara outro e-mail. Então ele manda para cada vendedor separadamente cada relatório. Se eu tiver que fazer manutenção dos indicadores, só precisa fazer manutenção em um único arquivo, não precisa fazer isso em vários arquivos, né? Da feita que eu salvei e pronto. Só precisa, a maior preocupação que você precisa ter é, tipo, atualizar quem são os vendedores que vão ter que entrar. Se tiver uma alta rotatividade, muita contratação ou muita saída de vendedor, tem que se atentar para controlar quem são as pessoas que atualmente vão receber. Isso daí pode ser feito, inclusive, para nível de cliente. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, um programa com um cliente, né? Você põe uma meta para um cliente para ele poder receber um tipo de premiação, parceria, uma bonificação, ou tem algum contrato que ele tem que comprar um determinado volume para receber, né? Algum tipo de desconto. Você pode também fazer nível de cliente e o cliente recebe somente as compras que ele está fazendo. Aí pode ser a nível de rede, né? Por exemplo, manda, por exemplo, lá direcionado para o dono de uma rede. E esse relatório ele pode estar aberto a nível de loja para ele. O que é que ele quer que a gente está comprando, o que é que a sua rede tem de títulos em aberto. Você pode, por exemplo, pegar para resolver questão de inadimplência, né? Configurar isso daí para, por exemplo, toda segunda-feira seus maiores clientes ali receberem um relatório de quais são os títulos a vencer nos próximos 15 dias, por exemplo, para poder lembrar, tipo, além do envio do e-mail, além do boleto anexado na nota fiscal, aqui o relatório para poder chegar ali no seu financeiro, para poder lembrar e evitar que tenha esse problema de inadimplência, né? Muitas vezes, até um trabalho que a gente fez lá, não diretamente no TAC, mas a gente teve que analisar algumas situações na empresa lá e para ver a questão procurar problemas de inadimplência solucionar. Né? Então, um dos pontos que a gente viu foi questão de inadimplência, e aí a gente viu que boa parte do volume da inadimplência ela era resolvida assim, com questão de 1 ou 2 dias de atraso. Então, a gente viu, isso aqui é um volume grande que é pago com 2 dias. Tipo, será que é uma questão de que o cliente está esquecendo? Como se a gente tivesse uma forma de notificar o cliente, né? Além do boleto, a gente poder lembrar ele com antecedência que vai ter sentido pagar, a gente poderia resolver essa situação aqui, né? Algo que a gente poderia tratar, novamente. A gente levantou ali dados para poder olhar, para poder bolar um tipo de estratégia, discutir quais soluções poderiam ser feitas. Então, dá para fazer também isso aí. Qualquer nível de de quebra assim de granularidade dentro da empresa para fazer isso. Por exemplo, o filial, né? Tipo, tem um caso filial, colocar o gerente da filial para receber todo o relatório do fiscal. Tipo, o gerente da filial recebe o que é que eu tenho de contas a pagar, contas a receber, o que é que eu tenho de faturamento, o acumulado do mês, como é que está a meta da filial. Isso pode ser feito e aí você, para cada relatório, você monta uma única vez e tem a facilidade de editar rapidamente isso daí, para garantir que todo mundo vai continuar recebendo as informações direcionadas para a estratégia, né? E sem que você perca muito tempo assim fazendo ajustes em vários arquivos. E tem um outro ponto que não estava lá nos iniciais, né, que é a questão da consultoria, né, que também não é diretamente o diferencial da ferramenta, mas aqui do nosso serviço, né, dessa ideia da gente ser parceiro de vocês, é a questão da consultoria. Né? Então, um ponto que também que eu
que eu queria trazer aqui, que era o que a gente trabalhava fortemente lá na distribuidora que eu atuava, e que a gente está começando a fazer alguns clientes também agora, é a questão de acompanhar programas de excelência que as indústrias têm com as distribuidoras. Então, por exemplo, questão de de PECs, cada um dá um nome, né? Dá várias siglas diferentes, mas basicamente aquela ideia de que o distribuidor ele tem indicadores que ele precisa bater, que algumas indústrias colocam, criam toda uma mecânica para poder avaliar os distribuidores e a partir daí ela entender se aquele distribuidor está trabalhando bem para representar ela, se ela precisa trocar de distribuidor, né? E aí dá premiações, faz ranking, dá troféu para os melhores do Brasil. E aí tem também essa ideia de eles poderem avaliar todas as empresas, todos os distribuidores que são parceiros deles, usando os mesmos indicadores, né? E aí, claro, os indicadores são os mesmos, mas as metas voltadas, né? A gente espera que o fornecedor faça a meta voltada para a realidade, por exemplo, de cada estado, de cada região. Então, por exemplo, claro que um distribuidor de São Paulo vai ter um faturamento tendencialmente muito maior do que um distribuidor, por exemplo, daqui do Pará, do Amazonas, né? Como é diferente, apesar de que, por exemplo, aqui pode ter mais cidades, né? Mas aí, como a gente tem os indicadores padronizados, eles conseguem fazer essa avaliação, comparar todos os distribuidores do Brasil igualmente, né? Seja lá esses 27, 30, 40 distribuidores que eles possam ser espalhados pelo país, mas eles conseguem fazer esses rankings, botar incentivos de premiações, né? Modificações, às vezes dão viagem para a diretoria. Então, tem vários tipos de programas que são feitos assim para as indústrias, para os distribuidores, né? Na época que eu estava distribuidora, a gente acompanhava todas as indústrias através do target, né? Então, todo tipo de indicador, tipo, eu tenho aqui uma empresa, um fornecedor, o indicador dele é baseado em um mix específico de produtos e uma carteira específica de clientes, né? Então, tinha lá uma lista de 140 lojas, CNPJs, um mix de 40 produtos, não é nem 40 produtos, não, 40 famílias de produtos, podia ser, por exemplo, pode ser o tamanho M ou G está valendo, vender aqui. E aí aquele cliente precisa, aquela loja precisava daqueles 40 produtos, tinha que comprar pelo menos 35 para poder gerar uma pontuação que apontar para o distribuidor. Ou então, tipo, tinha um indicador, por exemplo, de lâminas na BIC que precisava ser positivado em X% da base que comprou no último trimestre, né? Pegava a positivação do último trimestre, a partir disso eles bolavam lá o crescimento, e aí, ó, então tem que atender para X clientes, tem que conseguir vender a lâmina, porque eles já fizeram, semestre passado, já fizeram esse número aqui. Então, a gente quer um crescimento de tanto. Então, lá tudo a gente conseguiu ir criando os acompanhantes inicialmente a nível de diretoria e gerência, né, com o número geral da empresa. Então, todo dia de manhã, 8 da manhã, cada gerente e o diretor recebia todos os dashboards no e-mail de cada indústria que eles precisavam por vender, com todos os indicadores como é que estava a meta realizada, recebendo um dia já para poder acompanhando e poder, conforme ia aproximando o final do mês, do trimestre, poder ir acelerando em alguns dos indicadores lá que tinham mais difíceis de bater, ou de repente estavam mais fáceis de bater para chegar na pontuação. E com o tempo a gente foi conseguindo abrir esse acompanhamento a nível de supervisor, né? Então começou a abrir metas da empresa para a campanha dos vendedores já baseado nesses programas de excelência. Então, mandava uma meta, ok, então a meta para essa categoria aqui é X, eu sei pelo histórico aqui, olhando todo o histórico, o volume aqui nos últimos meses, eu sei quanto cada supervisor vende no peso, então eu vou atribuir para ele esse percentual em cima da meta que a empresa tem que entregar esse mês dessa categoria específica. Então, em determinado ponto, os supervisores já passaram a receber no e-mail esse acompanhamento específico, assim, nós não recebíamos o acompanhamento do total da empresa, como é que estava a meta da empresa, mas recebeu o quanto daquela meta a gente direcionou para ele, com base na carteira de cliente no histórico, para ele saber o que ele tinha que entregar. Então, ele acompanhava exatamente os mesmos indicadores que a distribuidora era cobrada pelo fornecedor para poder chegar no resultado lá que ia gerar a premiação. Né? Geralmente é um percentual do volume de compras que a empresa faz no período. Então, a gente conseguia, assim, alinhar para que todo mundo tivesse olhando os mesmos indicadores, fosse também avaliado da mesma forma. Então, todo o processo que a fornecedor fazia para o distribuidor, a gente aplicava isso internamente até que a gente chegou no nível de vendedor. E aí também a gente entrou no processo de tentar direcionar o formato da informação para
como é que era o nível de cada cargo, né? Então, por exemplo, o gerente recebia exatamente o mesmo relatório que o diretor, os mesmos indicadores. O supervisor recebia algo mais num padrão ali para ele poder acompanhar, por exemplo, no celular. O vendedor já não recebia, por mais que fosse os mesmos indicadores, já não recebia naquele mesmo layout de KPI e tal, porque nesse formato aqui, de repente, o vendedor vai ter dificuldade para entender, ou o que a gente começou a pensar, tipo, adianta simplesmente dizer para o vendedor que ele está com 70% da meta daquele indicador? Tipo, ok, 70%, o que é que ele vai fazer com isso? Né? Às vezes até um percentual de atingimento é uma informação que tipo, é só informativo, mas não faz tu tomar nenhuma decisão com relação a isso. Então, por exemplo, para nível de vendedor, a gente começou a pegar os indicadores que a gente mais tinha dificuldade de bater, né? Quero, por exemplo, aquelas categorias mais difíceis, que tem que positivar em X clientes, que é que a gente começou a montar. Ele recebeu um relatório em que ele tinha a carteira de clientes dele detalhada toda e mostrava, por exemplo, aqueles 8 produtos daquela indústria que ele tinha que vender, quais ele tinha vendido já, que é a batalha naval que muitos distribuidores fazem, né? Só que mesmo assim, tipo, beleza, aí eu recebo esse relatório, virou um relatório de 3 páginas com 50 clientes, 8 categorias, é um monte de verde e vermelho na tela, confuso, né? Então, beleza, a gente precisa melhorar mais essa informação. A gente não pode, é o caso de ter só o dado ali na mão, a gente pode gerar um resultado. Então, beleza, vou dar essa informação, mas bora entregar de uma forma inteligente. Então, vamos começar a colocar isso daí, ranqueando os clientes que estão mais perto de atingir as 8 categorias que ele tem que vender. Né? Então, por exemplo, ó, esse cliente aqui só falta vender uma categoria. Se já vender essa categoria aqui que está faltando, já vai melhorar o teu resultado. Esse aqui faltam 2. Aquele cara ali no final faltam 8. Então, ele conseguia ver quais estavam mais fáceis de bater, que ele conseguia agir rapidamente para vender só aquele produto. Né? Então, ele gastava menos tempo negociando, já chegava direcionado e ele via isso como resultado para ele, melhorando o resultado de atingimento dele. Ele estava no foco do qual estava mais fácil dele fazer, e isso, consequentemente, agilizava o resultado da empresa. Né? Também, dentro de entender as regras dos programas de excelência, a gente conseguia, por exemplo, entender, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, aqui em cima de um percentual, uma média de um percentual. Então, eu tenho uma categoria que é muito difícil de bater a meta, mas, na verdade, o que importa nesse indicador aqui é a média de todas as categorias. Então, se eu concentrar a minha venda no que é fácil de vender, eu consigo compensar aquela categoria que é muito difícil. Então, tipo, bora focar o relatório do vendedor para essa categoria que é mais fácil, que rapidamente eles vendem isso daqui. É só ver quais são os clientes que não compraram esse mês, que já tiveram histórico, né? Para eles rapidamente irem crescendo o resultado, em vez de tipo, ele procurar um cliente que ele vai visitar hoje, que faltam 5 categorias, deixa eu tentar vender essas 5, mas já começava a poder direcionar as vendas dele baseado em quem estava mais perto de gerar um resultado efetivo no número dele e da empresa. Então, a gente também adaptando essa informação de acordo com o nível da pessoa, porque as estratégias mudam, né? Como é que tem que direcionar, o nível de informação que tem que dar de acordo com a hierarquia da pessoa. Certo? Então, isso também era bacana e a gente acompanhava tudo. Então, lá na época que eu saí de lá, acho que, se não me engano, tinha uns 8 ou 9 programas de assistência que rodavam lá, que estavam todos lá prontos rodando. Tinha a versão supervisor, versão vendedor para cada um receber personalizado, né? Para poderem gerar os resultados. E aí também tem uma campanha que é específica desse mês, né? Então, já adaptava, algo montava rápido ali, em uma tarde montava o relatório, já tinha um padrão mais ou menos, e aí já conseguia disponibilizar isso daqui, ó, tá aqui o relatório, ele já conseguia ver, por exemplo, tem esse produto que eu já vendi, mas ainda não faturou, então, tipo assim, eu sei que esse cliente falta uma categoria, mas eu não preciso ir lá, porque esse cliente eu já vendi e falta só logística a faturar. Então, já aparecia lá um textozinho amarelo, ó, já venda feita, aguardando logística. Se já tivesse faturado, ficava verdinho, se não tivesse vendido, realmente não passou o pedido de venda lá e ficava no vermelho. Então, também tinha esse nível dele poder acompanhar para não ter um retrabalho de algo que ele já fez, mas que não estava ainda sendo lido pelo sistema, porque não era, por exemplo, o dia que fechou a carga, hoje que ele não tinha separado a mercadoria. E aí eu trouxe aqui uns prints aqui de um que foi feito, por exemplo, da Arcor, né? A gente fez recente aqui. A gente pode acompanhar todos os indicadores aqui. A gente fez aqui nas últimas horas de uma consultoria, né? Então, a gente vai fazer toda a leitura de todo o programa de excelência, mas a gente conseguiu botar todos os indicadores aqui de forma para ler alguns. São algo que não tem variação, né, ao longo do período, então a pontuação daquele que está batido já está contabilizando, a gente já é voltando aqui, em alguns casos, manual.
Mas a ideia aqui é que, inclusive, não, só para constar, esse capítulo 5, 70 pontos, ele não ser a soma dos que estão do lado, não é um erro, porque tinha um indicador lá que realmente ele não tinha uma leitura dentro do ITOR, né? E era algo que ele sempre batia, então a gente já adicionou manualmente já essa soma do mais 20, tá? Mas aí a gente tinha essa evolução para a gente poder acompanhar os capítulos principais, né, que eram relacionados ao comercial, então tinha que acompanhar, e aí ia podendo ver como era em cada categoria, quanto era a meta realizada, aberto por mês, trimestre, tinha todo o cálculo, por exemplo, se o indicador lá diz que tem que fazer X% com relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente já estava, por mais que a indústria não passasse, nesse caso, por exemplo, essa meta oficial, como a gente tinha a leitura dos dados, a gente pega, não, bora pegar esse dado, vamos calcular, e tipo, a tua meta é essa daqui, nesse trimestre. Então, consegue fazer essa leitura de cada categoria, isso aqui a gente fez, descontava já nas últimas horas da assessoria, a gente fez só uma visão geral, né? Mas conseguindo detalhar os indicadores, por exemplo, aí, e aí são indicadores diferentes, né? Por exemplo, tem positivação, como é que funcionava, que era aberto por categoria, e tem que tirar uma média, tem uma aqui com relação a potencial, que é em cima de um cálculo de lojas que tem na cidade, né? E aí também deixando aqui o lado direito, né, como é que era a mecânica de pontuação, para que quem está lá, o gerente, né, poder participar, tem esse indicador aqui que ele está perto de bater, isso aqui vai gerar quantos pontos no final, para eu poder saber, tipo assim, eu consigo chegar naquela pontuação de 100%, ou se eu fizer os 95 já é suficiente para poder a gente ficar em determinado patamar. E aí também a mesma coisa, uma outra tela para a gente poder ver as informações em níveis de, de faturamento. Né? Então, aí, nesse processo, dentro de tudo isso daí, a gente criou, né, medidas novas nesse projeto para poder acompanhar a meta, especificamente do programa de excelência. Né? Então, a gente criou lá uma planilha onde a gente pode poder lançar essas metas quando recebe um fornecedor. A gente criou medidas, por exemplo, drop size, que não tinha ali no projeto, para a gente poder fazer isso daí, metas que não existem para cadastrar no entorno. Né? Então, a gente foi criando para poder atender a necessidade desse programa de excelência. Né? Então, a gente vai fazendo personalizado, e aí, que no caso, por exemplo, como o caso do programa de excelência é algo que todo a indústria cobra igualmente todos os fornecedores, então, tipo, até uma sessão, por exemplo, se eu tenho isso aqui pronto, já feito, por exemplo, para a Arco, a gente consegue, por exemplo, implantar isso em outras distribuidores que usam o Intor, né, que foi feito em cima do Intor, que também são distribuidores de Arco. Né? Lançar ali as metas, a gente já tem de uniproject realizado, já tem um projeto de novas mídias que estão sendo criadas, e aí, por exemplo, chega ali, por exemplo, para o diretor da empresa, como é que está a pontuação total todo dia ali, quantos pontos tem. E aí, qualquer faturamento que entre, que mude a faixa lá de pontuação, vai atualizar aqui e o pessoal vai receber. Então, essa é a ideia do que a gente tentou ir criando lá para todos os programas de excelência que aconteceu na empresa, né? Inclusive lá, até para a gente poder ter todo esse nível de acompanhamento na distribuidora que eu trabalhava, a gente constantemente estava ali recebendo premiações, nós estamos entre os top 3, né? A gente conseguia, inclusive, em situações até para a gente acompanhar no detalhe e ter esse número em tempo real para a gente conseguia apontar para o fornecedor que estava com um problema na leitura dele, a gente conseguia encontrar, por exemplo, tem um cálculo que você está fazendo que não está batendo com o que a gente entendeu, então a gente pegava se a gente está entendendo errado, ou vocês que não estão recebendo um dado, ou o pessoal do BI de vocês é que montou a fórmula errada. Então, tipo, já tive situações que tipo, eu reuni com o TI lá, com o responsável por criar o programa, a gente discutiu o que era o indicador, qual era o objetivo daquele indicador, e a gente falou, tá, do jeito que está sendo lido aqui, eu consigo mostrar pelo meu número que estou fazendo o cálculo dessa forma, que está batendo com o teu número, eu tô batendo, meu resultado bate com o seu. Porém, o que isso traz resultado não faz sentido, né? Que é uma questão de mix de cliente, né? Então, por exemplo, se eu vender o mesmo produto repetidamente da forma que você calculado, no mesmo cliente, mas em data de pedido separado, isso aumenta meu número. Mas aí, para ti, efetivamente, não está aumentando quantos produtos estão sendo vendidos. Então, a gente até chegava em nível de conversar com o fornecedor e mudar a forma como era calculado alguns indicadores, para que tanto fosse alinhado com o que a gente conseguia entregar, quanto que é o que o fornecedor de fato queria. Porque às vezes põe ali, quando ele passa para o outro time lá que vai fazer o desenvolvimento disso daí, a pessoa não entende qual é o objetivo e simplesmente aceita. Né? Inclusive, isso entra dentro da consultoria, né, que a gente faz. A gente pegar a demanda quando vocês trazem, a gente entender,
ver se faz sentido e poder fazendo os ajustes para não ser só simplesmente assim, demanda isso daqui, vamos pegar, fazer, entregou pronto, mas a gente entender quais resultados daí pode gerar, se está fazendo sentido, se de uma forma é melhor, se tem uma lacuna de dados no RP que impede de estar tendo uma leitura correta disso daí. Então, isso tudo entra dentro da consultoria e entra dentro dessa questão da expertise, né, que a gente tem dentro da equipe de consultores. Tem outros consultores que também vieram de ramos de distribuição, então a gente também, além de ter o entendimento do target, a gente consegue entender o negócio, principalmente da distribuição, a gente tem experiência de Guitó, né, várias vezes já até ensinou clientes a usarem determinadas rotinas para poder ter essa informação mais rápida do target, que depois de usar uma rotina e tal, assim, 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 e já está pronto no projeto. Ou se você quiser, beleza, não quer usar a rotina, a gente faz um outro processo e a gente modifica aqui do lado do target, onde é que ele vai trazer esses dados. A gente puxar da rotina 1, ele vai puxar de uma planilha, vai trazer de outra rotina, a gente vai adaptando. E aí tudo isso entra dentro da expertise que a gente tem para poder oferecer para vocês, clientes, parceiros. E aí agora, por último, aqui a parte fica aberta para perguntas. Quem tiver comentário, fique à vontade. Enquanto isso, se alguém quiser mandar uma dúvida, está aberto aqui o chat. Queria comentar com vocês, aproveitar que a gente está, acho que basicamente só em clientes aqui, uma live mais específica, né, do Memory, para falar que amanhã a gente tem a batalha de dashboards. A batalha de dashboards também, mas não é essa a primeira live, desculpa, pessoal. A primeira live é tira dúvidas com suporte, né? Então amanhã ali o time de suporte vai estar ao vivo para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Eles vão, acho que, né, produzir um conteúdo ali de dicas rápidas ali no começo da live e depois a gente abre para vocês tirarem as suas dúvidas, né? Então é uma agenda, acho que o quarto ano que a gente faz, ela é sempre bem legal. Também é uma agenda bem interativa, então vocês podem, né, essa live vocês conseguem deixar a câmera aberta, o microfone aberto, se quiserem, então a gente faz essa troca. É amanhã, 10 horas. E também, tinha comentado da batalha de dashboards, também é amanhã. Ali naquele QR Code, pode voltar dois, por favor, Leandro. Lá no QR Code tem isso, tem a programação completa, né? A gente tem duas lives faltando, né? Então, tira dúvida do suporte e depois a batalha de dashboards. Batalha de dashboards é amanhã que sai o resultado. Nem eu vi o resultado ainda, a gente vai ver ao vivo amanhã. O resultado de quem são os vencedores. São os três vencedores que vão ganhar as nossas certificações e para vocês participarem dos nossos treinamentos, que mandaram os melhores dashboards, né? Então a gente vai ter ali três lugares. Amanhã o pessoal que fez as avaliações, ele tem critério de usabilidade, de quanto tem impacto do negócio, de design, né? Então tem vários critérios. Amanhã eles vão explicar por que os ganhadores foram os ganhadores e comentar quem foram as pessoas que ganharam. Então, isso, a batalha de dashboards amanhã às 4 e tira dúvida do suporte amanhã às 10. Pode passar, por favor, Leandro. Acho que boa parte de vocês já participaram de outras lives, né? Mas para quem não participou, vou comentar de novo que a gente está com um lançamento de produto que é da startup da PA, né? Para quem não participou de outras lives, né? A Target Brasil ela faz parte de uma empresa maior, que é a nossa holding, que é a PA, e a PA tem a startup da CAP. Então, eles estão lançando esse produto que aí ajuda vocês a fazer de forma automática envio de relatórios, tanto por e-mail, tanto por WhatsApp. Então, vocês podem testar de graça, tem o QR Code. Acredito que grande parte de vocês já pegaram os QR Codes antes. Mas esse é um lançamento exclusivo. Pode passar, por favor, Leandro. Também só é passar, como sempre, que todas essas lives, todos os nossos conteúdos ficam ali no nosso canal do YouTube. Então, todas as lives dos últimos anos, para o pessoal que é cliente novo, né, e nunca participou de uma Target Week, a gente tem outras três Target Week lá no nosso canal do YouTube. Então, vocês conseguem ver Target Weeks e conteúdos antigos que a gente já tinha produzido e que estão lá no nosso canal também. E por último, só reforçar, acredito que pelos nomes que eu tô vendo aqui, todos vocês estão na comunidade, mas para quem não está, também tem o nosso QR Code, né? Então lá eu aviso quando vai ter live. Essa semana eu sei que vocês me viram muito por lá. Eu não mando tanta mensagem assim, eu juro, eu mando ali uma vez por semana, normalmente. Às vezes um pouco mais, mas essa semana eu tô mais lá para poder, né, avisar sobre as lives que a gente vai ter, quando a gente vai começar e tudo mais. Mas a comunidade ela é voltada para vocês poderem fazer trocas, né? Às vezes eu preciso dar um aviso de um conteúdo que a gente vai ter, dou sempre de antemão lá. Então, lá tem tudo pra gente poder fazer essa troca num canal mais rápido. Acho que é isso, acho que o pessoal não teve dúvidas também. Já avisei que se vocês tiverem, né, alguma coisa que vocês queiram comentar também, podem passar no e-mail do marketing, a gente repassa pro Leandro.
E no mais, acho que a gente pode encerrar nossa live aí. Fechamos com 3 minutinhos extra só. E eu espero ver vocês amanhã na live Tira Dúvidas com o suporte. Queria agradecer a presença de vocês e agradecer aí o Leandro que pegou, estudou esse conteúdo aí pra gente, se disponibilizou para fazer essa live aí de quase 1 hora pra gente de conteúdo. Obrigada, viu, Leandro? Obrigado, pessoal, também pelo tempo de vocês. E aí, qualquer dúvida, também eu estou lá no grupo lá dos clientes, eu também estou lá. Inclusive, meu número pessoal e o corporativo podem me achar por lá para chamar qualquer dúvida. Show. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã, então. Até mais. Bom final de dia para vocês.